Olá, pessoal! Nessa unidade veremos o predicado verbal, ou seja, a parte da oração em que um verbo vai ser o centro, vai ser a palavra principal, vai ser o núcleo, certo? Então, toda vez que eu tiver um verbo como núcleo do predicado, eu vou chamá-lo de predicado verbal, certo? Então, aqui, a princípio, nós começamos com um exercício que será feito através de um poema, certo? Então, ó, o novo mecânico. O mecânico constrói emoções sem nome, com chaves de fendas, tarraxas, graxas e virabrequins coloridos. O mecânico desmonta porções de panetone e algodão doce num catavento e, ao cair da noite, põe as estrelas em marcha lenta. O mecânico tem medo do ponto morto. É o novo mecânico, uma poesia de Sérgio Caparelli, tá? E que vocês, após a videoaula, poderão responder às questões da página 86 e 87. Tá? Então, como você já deve saber, numa oração que apresenta um verbo de ligação, nós vimos isso no item anterior dessa apostila, o predicado, ele expressa um estado ou uma característica do sujeito, certo? Nesse caso, quando nós temos o verbo de ligação, a gente vai ter o predicativo do sujeito. Por quê? A palavra é mais importante quando eu tenho uma oração em que eu tenho um verbo de ligação, certo? O seu predicativo é o mais importante naquela mensagem. Já o verbo significativo, ele tem um outro significado, né? Ele tem um outro fundamento na oração. Ele está especificamente nos mostrando a ação do sujeito. Então, por isso, o verbo significativo é o que contém a informação mais importante em relação ao sujeito. Por isso, ele vai funcionar como um núcleo do predicado. E assim como eu já disse anteriormente, quando eu tenho o núcleo do predicado sendo um verbo significativo, esse verbo vai chamar predicado verbal. Esse predicado vai chamar predicado verbal. Tá? Então, o predicado verbal, ele ocorre quando o seu núcleo é um verbo significativo, um verbo de ação, que traz uma noção por si só, uma ação apresentando uma ideia nova sobre o sujeito. Ó, observemos o exemplo. O mecânico constrói emoções sem nome, tá? Então, nós temos aqui o sujeito, que é o mecânico, e o predicado constrói emoções sem nome. Como nós temos o núcleo desse predicado sendo um verbo significativo, ó, núcleo do predicado, então nós teremos um predicado verbal, ok? Então, toda vez que eu tiver um verbo significativo como núcleo do predicado, esse meu predicado vai chamar-se verbal, tá? Então, nós faremos os exercícios da página anterior. Podemos também começar a fazer esse da página 87, 88, tá? E 89, exercício número 4, ok? 89 e mais uma, ó, 90. Todas essas páginas até a 90, vocês terão condições de fazer a respeito do predicado verbal. Lembre-se, sempre que eu tiver um verbo de ação no meu predicado, e ele certamente será o núcleo desse predicado, eu vou chamá-lo de predicado verbal, ok? Então, vocês têm condições de responder da 86 a 90 de exercícios, aos quais nós faremos a conferência na videoaula, ok? Então, espero vocês lá e obrigada por enquanto.